Agora sim, estamos gravando a aula. Muito bem. Gente, hoje nós vamos falar sobre uma coisa bem importante, que é a questão do projeto político-pedagógico, tá? Nós vamos saber, de fato, o que é isso, que bicho é esse, né? Porque quando a gente entra numa escola, a gente nunca sabe qual é, na verdade, o direcionamento que essa escola tem, a não ser que a gente conviva no dia a dia, nas rotinas da escola, mas a gente não sabe diretamente qual é a carta, vamos dizer assim, de intenção que essa escola tem com relação a uma comunidade, né? Então, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre isso, sobre o projeto político-pedagógico. Eu queria, antes de falar, eu queria saber assim, e alguém aqui já viu um projeto político-pedagógico de alguma escola? Eu já vi. Na escolinha que eu trabalhava, a gente sempre estava dando uma olhada no projeto. Certo, beleza. A Natasha nunca viu, a Carla nunca viu. É difícil elas deixarem ver. Na verdade, todos os documentos, né, de uma escola pública, eles são públicos, né? E assim, é lógico que você não vai ficar dando o seu projeto político-pedagógico para uma pessoa que está passando na rua. Ei, oi, tudo bem? Você quer ver o meu projeto político-pedagógico? Não é assim, claro, né? Mas é óbvio, né, que o projeto político-pedagógico ele deve ser acessível, porque ele é um material vivo da escola. Né? O que é, pensando em termos de documento, em coisas que você vai acrescentando naquele documento, né? Vou mostrar só mais ou menos como é que fica só para vocês terem uma ideia. Peraí. Professora, a Ana está dizendo que ela não está conseguindo entrar. Olha Professora, só. você não escutou? Oi? A Ana está dizendo que ela não está conseguindo entrar. Ué, por que será? Bom, eu não vi aqui Infelizmente não estou conseguindo entrar. Deixa eu mandar um recadinho para ela, tá bom? Por favor, só um momentinho. O pessoal que não está conseguindo entrar, ou que porventura tenha se atrasado, depois que essa gravação ficar pronta, eu vou deixar disponível lá no meu canal e vou colocar um link aqui na aula de hoje, tá bom? Aqui para vocês. Para que vocês tenham acesso e saibam direitinho como fazer a prática de hoje, tá bom? Então, peço que vocês fiquem aí aguardando um pouquinho ou que tentem mais uma vez. Aquele abraço para vocês. Tchau, tchau. É uma pena isso, né? Que alguns não conseguem entrar, né? Mas, vamos lá. Primeira coisa. Como eu ia dizendo, eu acho que agora já enviou, conseguiu agora. Então, como eu ia dizendo, sobre um projeto político-pedagógico, eu disse para vocês que ele é um elemento vivo. Aqui eu tenho mais ou menos uma impressão, não vou mostrar para vocês, de fato, nem nome de escola, nem nada, né? Não vou mostrar, porque não é esse o objetivo, né? Mas eu quero mostrar para vocês que o projeto político-pedagógico, ele se aproxima muito, né, ele se aproxima muito de uma monografia. Dá uma olhada quantas páginas esse daqui tem. Você percebe que é muita coisa. Dá para vocês verem aí? Então vocês percebem que é muita coisa. E essas coisas todas que tem no projeto político-pedagógico, eu vou dizer quais são essas coisas, quais são os papéis constitutivos, mas é para você ter uma ideia. Que um projeto político-pedagógico, primeiro, não dá para simplesmente a diretora se trancar na sala dela para fazer um trabalho desse tamanho e entregar na diretoria e pronto, acabou. Não é assim que funciona. O projeto político-pedagógico, ele é um projeto feito... Não é semanário, não. Um projeto político-pedagógico, ele é feito de que maneira? Ele é feito com parceria. Entenderam? O projeto deve ter uma parceria entre todos os segmentos de uma escola. Não dá para um professor chegar na sua casa, ou chegar no escritório e fazer o projeto político lindo, maravilhoso, sem erro de português, sem erro de digitação, sem nada, e mandar para a diretoria e achar que está tudo bem. Isso é o sinal de uma escola doente. Porque o projeto político-pedagógico, ele é construído, primeiramente, ele é construído em conjunto, em público. Ele é construído em público. Essa é a parte que é importante vocês notarem. Então, o que isso significa? Não dá para fazer individual. Então, o que é que o projeto representa? Ele representa tudo o que a escola é em termos de prédio. Então, vocês vão perceber que ele pode ter, por exemplo, vamos começar lá pelo nome da escola. Tem lá o nome da escola. O nome da escola provavelmente deve ser o nome de alguém que já morreu. Então, vai ter a biografia daquela pessoa. Ou seja, a história da vida daquela pessoa. Por exemplo, onde é o bairro. A localização geográfica daquela escola. Vai falar um pouco sobre como é a comunidade daquela escola. Para você fazer isso, você precisa, não tem jeito, você vai precisar de outras pessoas para caracterizarem aqueles espaços que a escola se insere. Vocês vão ver o seguinte, não dá simplesmente, não é assim também, eles não vão dar projeto para você. Porque como ele é uma coisa viva, ele está sempre em alteração. Na escola em que eu trabalho atualmente, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, o projeto ele não fica encadernado do jeito desse que eu mostrei agora. O projeto fica de que maneira? Ele fica em uma pasta, com vários plásticos. Sabe por quê? Porque a escola é uma coisa dinâmica. Conforme existe, por exemplo, tem um projeto novo hoje para fazer com as criancinhas do primeiro ano. Beleza. Então, eu vou escrever o projeto da criançada do primeiro ano e vou imprimir e colocar lá na pastinha do projeto político-pedagógico. Você percebe que ele é político porque ele tem coisas políticas dentro dele. Por exemplo, você falar de comunidade, da caracterização da comunidade, você falar dessa parte burocrática, da situação funcional dos professores, da situação funcional do pessoal da equipe de limpeza, da equipe gestora, tudo tem lá no PPP. Tudo tá lá. Conforme você vai passando as páginas, você já vai vendo. A primeira coisa que aparece lá é o título, pode ter uma foto da escola, depois vai ter a caracterização da escola, a parte física, né? Quantos banheiros,
quantos espaços, quantas quadras, quantas salas de aula. Então, tudo isso vai ter lá no PPP. Vai estar tudo lá no PPP. Quantas são as salas de aula, quantos são os banheiros, qual é o espaço da quadra, qual é o espaço da merenda, do pátio, do parquinho, né? Quais são as salas especiais, como brinquedoteca, sala de leitura. Isso se chama caracterização dos espaços. Então, você vai perceber que vai ter tudo isso lá no PPP. Né? E aí é que entra uma coisa. Por que ele é político? Porque ele tem a parte da convivência entre as pessoas. Para produzir um projeto desse, você precisa ter a convivência política e, ao mesmo tempo, harmônica daquelas pessoas. Né? Então, é quando você vai consultar o pessoal para saber, gente, e aí, como que é essa comunidade? O que vocês têm a dizer? E aí vai ter alguém que vai anotar, normalmente, o diretor vai presidir a reunião e a vice-diretora vai anotar a pauta da reunião, a ata da reunião, né, para saber dos professores o que eles acham, se é uma comunidade de alta periculosidade ou não. Quem considera isso são os professores, muitas vezes. E é claro que não são só os professores que constroem o PPP. Quem mais constrói o PPP? A comunidade, os funcionários. Então, o PPP é político porque ele envolve muita gente para fazer com que essas pessoas tomem até algumas decisões, que são decisões pedagógicas. Daí o nome político-pedagógico. Entenderam até aí? Então, é um documento grande que tem vários capítulos. Dentre esses capítulos, há os capítulos pedagógicos. Esses capítulos pedagógicos, eles são voltados justamente para a gente saber quais são as atividades, entenderam? As atividades pedagógicas, vamos dizer assim, as atividades educativas. Então, por exemplo, você está elaborando o projeto político-pedagógico e aí você resolveu, gente, que tal se a gente fizesse uma parceria com a fábrica de cultura que tem aqui pertinho? Aí faz uma parceria, volta um documento, onde que vai esse documento? No PPP. A Carla está perguntando se o PPP da escola particular é o mesmo da escola pública. A resposta é, depende. É assim, Carla, se for um educador profissional que fizer esse PPP, ele precisa ter todos esses itens que eu estou falando, seja pública, seja privada. Mas se for por exemplo, um administrador, o cara é dono da escola, mas ele é formado em administração, o PPP dele vai ser totalmente diferente. Entendeu aí, Carla? Vai ser bem diferente o PPP dele. Porque vai ser mais voltado para coisas administrativas, documento de professor, documento, quantidades de alunos, vai ter outros dados, entendeu? E não vai favorecer, talvez, muitas vezes não favorece a parte pedagógica, embora ele se diga pedagógico. Então depende muito de quem faz isso, né? Às vezes ele pode ser pedagógico, mas não pode ser, mas não é político. Por quê? Porque para ser político ele precisa envolver muita gente, entendeu? E às vezes ele não faz esse papel. Foi uma boa pergunta, Carla, uma boa pergunta mesmo. Então, voltando aqui, a gente sabe que uma escola, todas as escolas, elas precisam desse documento. É uma decisão, né, em nível nacional. Então, seja pública, seja privada, todas as escolas precisam desse documento. Só que depende muito, como eu disse, de quem o elabora. A ideia principal, o ideal mesmo, seria que os professores, juntamente com as equipes que compõem a escola pública, fizessem essa redação do PPP. E aí, às vezes, ao deixar para a última hora, acaba que quem faz é a própria direção da escola, e por isso fica uma coisa secreta. Ninguém sabe o que tem no PPP. E isso é muito errado. O PPP, ele é, inclusive, a expressão do currículo daquela escola. De que maneira? No sentido de que ele vai valorizar as coisas que ele vai colocar em prática naquela escola, e isso se o PPP de fato for cumprido, né? Claro. Ele vai valorizar determinadas coisas que vão compor os fundamentos para aquela escola funcionar adequadamente. Então, ele pode ser, assim, defensor de fundamentos tradicionalistas, ou seja, ele vai prever lá o modelo de avaliação, ele vai prever lá, por exemplo, se a escola tem provão ou não, isso tem que estar no PPP. Se a escola vai ter a semana de ciências, de arte, a semana como se diz? De cultura. Esqueci, gente. Estilo feira cultural, sabe essas coisas? Então, se vai ter isso, se não vai ter isso, quem é que vai decidir? A coletividade. Até porque dá para ser diferente, dá para decidir, só o diretor decidir e tá tudo bem. Ele decide, mas os outros, os professores, são os que vão tomar a frente para que isso dê certo ou não, sim ou não. Vamos fazer de conta que aqui nós temos aqui um grupão aqui de várias professoras. Aqui tem a Janaína, que é professora, a Carla, a Solange, todo mundo aqui é professor. Aí, então, eu sou a diretora e digo assim, gente, nós vamos fazer a semana, deixa eu ver, uma semana bem massa, para ver se vocês vão topar ou não. Nós vamos fazer a semana do aniversário de Adolf Hitler. Então, a Janaína vai ficar responsável por fazer as bandeirinhas. A Denilza vai cortar os bigodinhos para os alunos. A Natasha vai separar as cadeiras. A Carla, por exemplo, vai pintar também, vai fazer sei lá, qualquer coisa lá. Fazer o campo de concentração. A Solange vai declarar quem é o aluno que vai ser judeu, quem é o aluno que vai ser nazista. Já a Daiane vai dar um porrete para cada aluno. Eu pergunto para você, isso daria para decidir uma coisa dessa coletivamente, com sucesso? O que vocês acham? Vamos lá, a Janaína topou? A Denilza vai fazer os bigodinhos, Denilza? Eu não gosto desse negócio de fazer bandeirinha, mas a gente faz. Não gosta, mas faz. Com esse tema. Com esse tema. Você acha que é justo esse tema, tá certo? Não, certo não tá, professora, mas se for imposto, a gente tem que fazer.
Mas você faria isso? Você participaria disso? Se for uma coisa da escola, sim, participaria. E aí, alguém pensa diferente? Oi? Ô, gente, vocês não estão aí, não? Estão dormindo. Pois é, pelo jeito sim. Mas olha, deixa eu dizer uma coisinha importante. Você tem o certo é todo mundo participar mesmo, Carla? Gente, presta atenção. Olha o que eu acabei de falar. O trabalho pedagógico voltado para o nazismo. É sério mesmo que vocês participariam de uma coisa dessas? Qual é o currículo oculto se eu fosse fazer uma festa dessa na escola? Qual é o currículo oculto? A Solange vai definir quem é o aluno que vai ser judeu, quem é o aluno que vai ser nazista. A Daiane vai construir lá um campo de concentração para botar os judeus. Vocês lembram? A gente foi para o Centro de Memória Judaica. Será que essa é uma atividade de fato pedagógica? Ô, professora, não entraria no pedagógico mais para orientar? Para ensinar alguma coisa? Mas fazer com que todo mundo use o bigodinho do Hitler vai ensinar o quê? Isso é verdade. Não é uma questão do Estado ser laico, ou Solange. Porque lá não está falando, assim, não está fazendo diferenciação. Porque o judeu, ele não é considerado judeu só porque ele tem uma religião, mas ele é considerado judeu porque ele tem uma nação, uma nacionalidade. E aí, vocês vão entrar num trabalho desse? Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. A reflexão porque o currículo oculto, qual seria num trabalho desse? O que ficaria de lição para os alunos? Eu ainda falei, a Daiane vai, sei lá, a Márcia vai lá e vai distribuir porrete para os alunos. Que tipo de coisas que nós vamos ensinar para os nossos alunos? A Natasha está dizendo que acha que não, porque eles vão aprender a ter conflitos e não é legal. É mais do que não ter conflitos, ou ter conflitos. É ensinar o quê? O preconceito, a discriminação, ensinar que uma etnia, uma raça, seja superior à outra, em que todos são seres humanos. Você vai disseminar isso, Natasha. Você vai disseminar a violência. Então, um projeto político pedagógico pode prever um tipo de atividade como essa? Segregação, Natasha. Agregação não, segregação. E aí? Uma escola pode promover esse tipo de atividade? O que você acha? Não, acho que não, né? De jeito nenhum. Por quê? Se ela propõe isso, o que ela vai gerar é tudo aquilo que eu acabei de falar. Mas assim, onde é que você pode lutar para evitar que isso aconteça? Quando estiver elaborando o quê? O PPP da escola. Quando estiver elaborando o PPP da escola, se você, que é professora, você tem acesso, você não vai permitir, de jeito nenhum, que você não vai permitir de jeito nenhum que temáticas assim sejam consideradas normais e sejam até festejadas na escola. Né? Imagina, vai criar o dia do orgulho branco. Vamos fazer o dia do orgulho branco. Todo mundo que é branco vai vir de branco e vai dizer que o branco é ótimo. E o preto não presta. Isso pode? Pois é. Que tipo de currículo oculto acaba a gente fazendo? De preconceito, de discriminação. Que lição que o aluno vai tirar disso? Vai ser uma lição positiva para a vida dele? De racismo, exatamente. Olha lá, o projeto político-pedagógico, gente, ele vai ter que garantir a aprendizagem e a permanência do estudante na escola. Agora eu pergunto para você, você vai fazer o dia do orgulho branco. Você acha que os alunos negros vão querer ir para a escola? Então, se eles não vão querer ir para a escola porque eles são negros, como é que eles vão ter, você vai conseguir garantir a permanência desse estudante na escola? Não vai. Então, estão compreendendo aí agora? Tudo bem? Então, o PPP serve para a gente fazer justamente esse debate, essa escolha. A escolha de quais são as atividades que vamos fazer durante o ano e durante o período. Normalmente o PPP tem uma durabilidade aí de 4 anos, mas todo ano ele tem novos anexos. Né? Das atividades que foram feitas, a gente imprime até algumas fotos, coloca no PPP, foto da primavera, de festejar a primavera, foto dos eventos principais da escola, de algum projeto que algum professor tenha feito, coisas assim, entenderam? Esse é um documento, ele tem a parte pedagógica, que é muito móvel. Tem a parte política e burocrática, que é uma parte mais enrijecida. Muito bem. Qual é a diferença entre currículo e PPP? A ideia é, o PPP, ele é a parte diversificada do currículo. Você tem o currículo da cidade, por exemplo, falando aqui da Prefeitura de São Paulo. Você tem o currículo da cidade, que é uma previsão de matérias para serem dadas em todas as turmas. Né? Mas você tem também as opções, né, do que você quer trabalhar mais e do que você quer trabalhar menos. O PPP, ele é a expressão da escolha daquela escola por alguns currículos, por alguns temas específicos do currículo que devem ficar em evidência. Por exemplo, eu posso pensar, já se trabalha por matéria, por exemplo, na matéria de história, já se trabalha a questão de como os negros vieram para a América.
Né? Já se trabalha em história, em geografia, né? Por exemplo, qual é a origem dos negros, que eles vieram do continente africano para o continente americano. Veja que legal. Agora, a escola, ela pode ir além disso e propor, por exemplo, que a gente não fique só pensando nos negros como ex-escravos, mas que pense neles um pouco mais além, nas contribuições que eles deram para o nosso país, por exemplo, a maneira como eles contribuíram quando chegaram aqui no Brasil, por exemplo, né? E aí, você passa do currículo pequeno, que é dado em cada sala de aula, para o currículo um pouco maior, que é passado na escola toda por meio do PPP. Ou seja, o PPP escolhe o currículo, escolhe a posição que ele quer ter diante do currículo. Se é uma posição apenas de aceitação, ou se é uma posição também de contrariar algumas questões. Por exemplo, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela não fala muito sobre os povos da América pré-colombiana, astecas, maias e incas. Um exemplo. Aí, quando fez o currículo da cidade, que veio lá para a 7ª série, eles não trabalharam a questão dos astecas, dos maias, dos incas. E aí, um professor resolveu fazer um projeto voltado para entender a história do chocolate. E chegaram até os astecas, que já, antes da vinda dos europeus para a América, eles já usavam chocolate, até chocolate quente. Então, o que o professor de história fez? Ele escolheu, diante de todo o contexto, um projeto para fazer parte do PPP, que expressa o quê? Uma parte diversificada do currículo. A questão da diversidade cultural, por exemplo. Entendeu agora? Então, o currículo faz parte do PPP, mas o PPP pode ampliar a visão que a gente tem do currículo. Entendeu? Dá para entender mais ou menos? Vai falando aí. Desculpa, babi. Bom, então, essa parte aí, beleza, você já tá craque aí, já tá entendendo. Veja, como eu disse, o tema é bem extenso, mas ele precisa ser bem elaborado, ele precisa ser bem entendido. Sabe por quê, Denilza? Para não acontecer o que aconteceu com vocês agora. Vocês caíram numa besteira muito grande. E isso é uma coisa que todo mundo está suscetível a ter também. A entrar numa besteira, a entrar numa furada, um barco furado. Oi, Ana, boa noite. Conseguiu entrar, Ana, que bom, bem-vinda. Vocês entraram, agora há pouco, numa furada muito grande. Por quê? Porque eu me aproveitei da minha lábia e convenci vocês rapidinho a fazerem um projeto que era totalmente violento, preconceituoso e até contra a lei. E vocês me disseram que fariam. Já pensaram? E olha, eu nem tinha o poder de demitir vocês. Mas vocês agora acabaram de cair nessa cilada. E imagina você trabalhando na escola. É lógico que tem que testar, Denilza. Imagina você trabalhando na escola e a diretora da escola chega e faz um pedido, talvez não seja assim como tão extremo como esse pedido que eu fiz. Faça um pedido talvez até mais simples, mas que é contra os princípios da nossa legislação, por exemplo. E aí você vai e você cumpre isso. Tá correto? Ô, professora, mas se ela pedir, ela sabe das leis, correto? E eu, como empregada, eu acho que eu tenho só que acatar. Não, Então, mas aí você deixa de lado o seu sujeito histórico. Você deixa de lado todo o conhecimento que você tem, para pelo menos questionar. não, sim, vai ser questionado, né? Aí, mas aí entra aquela velha frase, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você estiver numa instituição pública de ensino, você tem o direito de questionar, com vigor. E, inclusive, apelar até para a força da lei. Ah, Se tá, você entendi. percebe uma lei que ela está quebrando, você pode questionar, sim. Pode questionar, e deve. Ah, Agora, vamos entendi. dizer que você esteja numa escola particular. Aí, o que você deve fazer? Você deve até a obediência, mas uma obediência refletida. Chegar nos seus alunos e não fazer uma questão da obediência cega. Vou fazer os bigodinhos para comemorar o aniversário de Adolf Hitler e pronto. Vamos, gente, cola aí o bigode da cara. Vai, menino, cola esse bigode. A diretora quer o bigode. Não, é você fazer o quê? Fazer uma conversa. Olha, essa proposta, ela não é uma proposta muito adequada por causa disso e daquilo. Nós vamos fazer, mas eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso. Vamos assistir um filme para a gente ter uma conscientização sobre esse assunto. Você entendeu como é? É fazer uma Sim, resistência, nem que a resistência seja passiva. Mas ela precisa acontecer, viu, Janaína, viu, Denilza, viu todo mundo? Porque se ela não acontece, o que a gente vai formar? Aí é um problemaço. Porque você não está formando a criança só para hoje. Você está formando uma criança para sempre. E aí nós vamos o quê? Acentuar as dificuldades, as diferenças entre elas, a violência. Nós vamos acentuar o que mais dessas crianças? Só coisa ruim? Por isso, se o que a professora, a diretora pede for anticonstitucional, você deve, inclusive, alertá-la sobre isso. Professora, diretora, isso é anticonstitucional. Por isso que nós temos que conhecer as leis que regem o nosso país, as leis que regem a educação, as leis que protegem as crianças e os adolescentes. E isso, inclusive, foi tema daquela outra aula que eu dei no semestre passado, de políticas públicas. Conhecer as leis, isso é essencial. Mesmo que você esteja numa instituição particular. É essencial conhecer as leis, porque a Constituição Federal não muda quando você entra numa escola. O ECA não muda quando você entra numa propriedade privada. É o mesmo. Tem que conhecer as leis e aplicá-las. E avisar a sua superior, olha, isso é anticonstitucional, o que a senhora está pedindo é anticonstitucional. Qualquer mãe aqui, qualquer pai pode até processar a escola por esse tipo de atitude. Pode ou não pode? Principalmente pela atitude que eu provoquei vocês a fazerem. Sim ou não?
Muito mais. Bem, compreenderam aí essa parte? Tudo bem, vamos lá. Então, nós temos que definir, né, dentre outras coisas, nós precisamos definir qual é quais são os valores que a escola carrega. Né? Todas as partes da escola precisam estar interligadas. Precisam estar interligadas no PPP. Todas as partes da escola precisam ficar interligadas, desde a parte pedagógica até a parte financeira, né, até a parte administrativa, a parte jurídica, tudo deve estar interligado e deve fazer parte do corpo do PPP. Porque lembra que eu falei? Vocês viram o PPP? O PPP é um documento, ele é físico, ele precisa ser físico. Tudo bem aí? Alguém tem dúvida por enquanto ou não? As primeiras coisas que nós devemos fazer para construir o PPP da nossa escola, vamos dizer que você passou no concurso de diretor e agora é a sua vez de construir o PPP da sua escola. Você não vai construir esse PPP sozinho, como eu disse, né? E por isso também que eu falei, ele faz parte do currículo, ele tem uma parte do currículo nele mesmo e ele escolhe o que é do currículo lá que é importante ampliar para o conhecimento das crianças e dos adolescentes que compõem aquela comunidade escolar. Por isso, o primeiro aspecto, o primeiro aspecto fundamental é justamente você conhecer a sua comunidade. É a primeira coisa. Conhecer a comunidade. Você tem... entendi. Sem problema, Ana. Fique tranquila. Sem problema. Conhecer a comunidade na qual está inserida aquela escola. Então, esse é o primeiro passo. E de que maneira você conhece? Convidando pais de alunos para estarem em algumas reuniões. Por exemplo, por meio dos conselhos. Conselho de escola. Então, o conselho de escola vai definir como é que é o nome? O rumo do PPP. É o conselho de escola que vai construir o PPP. Porque o conselho de escola, ele abrange vários segmentos da população. Ele abrange o segmento por exemplo, da cozinha, dos funcionários, da limpeza, dos funcionários, né, por exemplo, que fazem todo o acompanhamento, vamos dizer que tem caseiro entra também para o conselho, os pais de aluno, as pessoas que fazem parte da APM, que é a Associação de Pais e Mestres. Tudo isso vai entrar para reunir, para definir esse documento. Então vamos lá, o que vamos colocar na introdução? O que vamos colocar é um planejamento. Não é bem o que vocês planejaram para o ano letivo, não, Denilza. Mas ele é um planejamento muito maior, que tem muito mais gente envolvida, de todas as áreas da escola, para decidirem justamente sobre cada uma dessas áreas da escola. Há uma parte só sobre a nutrição da escola, em que nós vamos falar tanto da parte pedagógica, educacional, de como conscientizar as crianças a comerem bem, a comerem fruta, a comerem verdura, a serem saudáveis, como a parte funcional, de como vamos distribuir essas comidas para essas crianças, como vamos cozinhar essas comidas, quais são os dias, o cardápio, como isso acontece. Isso não acontece todo início de ano. No início de ano acontece uma coisa chamada planejamento anual. A cada 4 anos, Denilza, esses grupos se reúnem para montar o PPP. Entendeu? Então, como que ele se relaciona com a BNCC? Da mesma maneira como ele se relaciona com o currículo. Você pode perceber lá que a BNCC possui os objetos como é que é o nome? Os objetos lá de ensino, lá, os tópicos para o ensino. Não é assim? A BNCC não tem isso? Os tópicos de português, de matemática e tudo mais? Da mesma forma que com o currículo, também com a base, o PPP precisa se relacionar. Então, ó, o PPP, ele é um documento bem grandão. Então, vamos lá, vou pegar o meu aqui de novo para ilustrar, tá? De novo. Olha aqui, ó. O meu PPP está aqui. Por exemplo, ó, vou pegar uma tabela para vocês entenderem melhor. Ó, essa tabela aqui foi feita, por exemplo, ó, aqui tem ó, uma tabelinha que foi feita com base numa pesquisa. Eu não vou deixar muito visível, só para vocês verem mais ou menos o que tem. Eu não quero nenhum tipo de identificação, tá? Mas a tabelinha aqui tem assim, por exemplo, ó, aqui tem a classe, a série, aqui tem a idade aproximada, média, gênero masculino, e aqui tem o professor se é efetivo ou se é contratado. Você entendeu? Isso aqui muda ano a ano, sim ou não? Muda ou não? Porque o professor que foi contratado hoje pode ter sido demitido amanhã, sim ou não? Então muda. Dessa maneira, essa parte aqui, ano que vem, eu vou desmontar esse negócio aqui, e ano que vem eu vou substituir essa folha pela folha atual, com os dados atualizados. Entenderam? Ano a ano, o PPP é revisitado, às vezes até mais de uma vez por ano. Né? Então aqui, ó, você tem, por exemplo, ó, um projeto que foi feito por uma professora sobre cultura negra. Ela queria falar sobre uns jogos da cultura africana. Isso foi lá para o PPP. Olha aqui, ó.
foi lá para o PPP, os Jogos de Cultura Africana. Aí ela fez aqui todo o desenvolvimento, a justificativa, né? Aqui o passo a passo, aqui tem uma tabela contendo os temas que ela vai trabalhar, as datas aproximadas que ela vai trabalhar, o material que ela vai utilizar, está tudo aqui nesse projeto que foi mandado para o PPP da escola. Então a gente faz o quê? Anexa. Fica nos anexos pedagógicos. Entenderam? Então o PPP, ele é esse documento enorme, que ele tem a parte fixa dele, que é a parte da caracterização daquela comunidade, ela tem uma apresentação, a capacitação, a apresentação daquela comunidade, aí ele vai passando quem foi por exemplo, aquele que tem o nome da escola, que é o patrono, a história de vida do patrono, porque ele é o patrono, tem a foto do patrono, aqui tem o endereço certinho da escola, todos os números de telefone da escola, tem todos os nomes dos funcionários, da limpeza, dos professores, da secretaria, né, da cozinha. Aqui tem, por exemplo, o número de telefone de todo mundo. É um documento importantíssimo. Por isso, Carla, quando você falou assim, eles nunca me deram, é porque eles não dão assim mesmo, né? Porque tem muitas informações que são pessoais, das pessoas que trabalham ali. Mas se você pedir com uma carta de apresentação da escola, ou da faculdade, no caso, você tem o direito de ver como aluna, como funciona esse documento. Mas você tem o direito de ver como? Dentro da própria instituição. Eles não vão falar, Carla, leva lá para sua casa. Vai lá dar uma olhadinha. Aí, enquanto você está assistindo a novela, nossa, o telefone do professor de história, vou anotar para quando eu precisar. Tá certo isso? Não, por isso que não é assim. Entendeu? Eles não vão dar o documento para ninguém, né? Então, os pais podem ver? Podem sim, desde que eles escrevam. Eu, fulano de tal, sou mãe de tal aluno, gostaria de conhecer um pouco sobre o projeto político-pedagógico da escola. Gostaria de conhecer. Aí, então, a diretora vai receber você e falar, aqui está, mãe de aluna, pode dar uma olhada no PPP da escola. Você vai ter o direito de ver, mas não de tirar foto, né? Você vai chegar lá, aí, nossa, vou tirar essa foto aqui, porque eu quero essa página. Né? Isso não pode, isso é ilegal. Ela disse que tem muitas páginas e que está no computador. O dela está no computador. Tá. De qualquer forma, todo o PPP precisa ser encadernado assim, ou colocado naquelas pastas, sabe aquelas pastas grandonas, grossonas? Acho que eu não tenho nenhuma aqui para mostrar, mas eles são colocados nessas pastas porque eles são levados lá para a diretoria de ensino. E a diretora, a supervisora, olha página por página, valida e assina página por página de um PPP. Entenderam aí como é que funciona? Então, essa é a parte mais rígida, que é a parte dos documentos. Mas tem a outra parte, que é a parte que eu mostrei para vocês, por exemplo, a parte imóvel, a parte mais viva, vamos dizer assim, do PPP, justamente que é a parte dos projetos educacionais. Tanto projetos interdisciplinares, em que professores, por exemplo, se juntam de várias salas e fazem um projeto único, como feira de ciência, como aquele outro, festa junina, né? Ou até já teve projeto do carnaval, vários outros projetos que juntam vários professores para fazer, e cada professor tem a sua função dentro do projeto. Campeonato, por exemplo, quando você faz uma Olimpíada na escola, né? Quando a escola tem esses projetos, ela coloca no PPP. Entendeu? Vai botar lá no PPP. Por quê? Porque faz parte de uma ação pedagógica prevista para os próximos 4 anos, porque o PPP tem uma duração de, em média, 4 anos. Aí, depois de 4 anos, novamente, a comunidade se junta, novamente, o conselho de escola está presente, o conselho de escola que é composto, como eu disse, por pais de alunos, né, comunidade no modo geral, funcionários, equipe gestora, professores e até alunos, isso é composto o conselho. Junta todo mundo numa sala para debater os próximos 4 anos. E aí, gente, vocês acham que agora, nesses próximos 4 anos, no lugar da gente fazer apenas uma feira cultural, a gente poderia investir na ciência na nossa escola e fazer feiras de ciência? O que vocês acham? Aí o professor de história diz, eu discordo, porque tinha que fazer não só da ciência, mas também fazer da história. Aí o outro professor de informática diz, tinha que fazer uma feira da tecnologia. Aí você tem uma equipe de gestores que podem propor o seguinte, que tal se nós fizéssemos uma feira mista? Assim abrange os professores que gostariam de trabalhar com as suas temáticas e fiquem livres para fazer a exposição do seu trabalho. Olha, muito bom, gostei da ideia, então vamos fazer a feira mista. Aí faz a feira mista, faz o projeto, escreve o projeto dizendo por que ele é feira mista, né? Qual é o sentido, qual é a função dos professores, professor de português, de história, de matemática, sei lá o quê, e aí bota tudo onde, depois imprime, encaderna e vai ficar tudo ali, ó, no PPP dos próximos 4 anos. Aqui no PPP tem, por exemplo, quais são as definições da escola para o reforço escolar, quais são as definições da escola para a alimentação, para os passeios, para as redes sociais, que agora está muito em alta, inclusive, eu tenho certeza que o próximo PPP que for feito, pelo menos na escola em que eu trabalho, certamente vai enfatizar muito mais as tecnologias do que o último. Depois dessa pandemia, com certeza, todos nós voltaremos para o presencial de uma maneira muito mais tecnológica, muito mais, uma relação muito mais próxima com a tecnologia, mais do que a gente possa imaginar. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter que prever várias ações tecnológicas a partir de então. Né? Então, veja, é isso aí que é o PPP. E aí, eu quero saber agora de mais algumas perguntas. Vamos ver. É claro que o PPP tem uma intencionalidade. Né? Ele tem a ver diretamente com o currículo, porque ele vai escolher, é o PPP que escolhe quais são os currículos que vão ser mais enfatizados, isso é uma coisa óbvia. Né? Então, por exemplo, o que vai ser mais enfatizado? É a parte de você considerar
Ah, olha, nossa, a gente fez uns estudos aí, umas pesquisas, nós descobrimos que as meninas do oitavo ano têm mais propensão de ficarem grávidas. Nossa, é mesmo? Ah, fulana de tal ficou grávida, a Beltraninha tá grávida também. Poxa vida, com quantos anos? Que absurdo. Aí vai ter gente que vai falar um monte de coisa e tal, e aí então alguém vai propor. Seria importante que a escola fizesse um projeto especial com ênfase no atendimento dessas meninas para que elas não fiquem grávidas, para a prevenção, para o planejamento familiar, para a prevenção da gravidez. Tá acompanhando aí? É isso que é uma escola que pensa nos problemas da escola. Ela precisa pensar nos problemas da escola. Quais são, para figurar, inclusive, para entrar no PPP. Ela precisa pensar, nós todos precisamos, como funcionários, professores, precisamos pensar no todo da escola. Desde, por exemplo, vocês perceberam que no ano passado morreram 2 alunas nossas de overdose? É verdade, menina. Uma foi na frente da minha casa, acredita? Ai, que absurdo, foi horrível. Ai, teve polícia, não sei o quê. É assim que começam os projetos. Com a problematização, com os professores, com a comunidade voltada para atender os problemas peculiares daquela comunidade. É possível baixar um PPP ou comprar um PPP pronto? O que você acha? Oi, alguém ligou aí o telefone, o microfone? Pode falar? Então, professora, eu acho que você encontra vários modelos na internet, que você consegue encontrar, mas você tem que, como a senhora disse no início, tem que ser conforme a sua escola, conforme a comunidade, né? Exatamente, exatamente. É possível comprar, isso é. Mas é correto? Não. Né? A Ana até colocou aqui, cada caso é um caso. Exatamente. Por quê? Dependendo da comunidade em que a minha escola esteja envolvida, o meu problema maior para a gente resolver nos próximos 4 anos, talvez não seja os entorpecentes, talvez seja realmente a questão da sexualidade, seja a questão da prevenção e do planejamento familiar. Talvez, não, talvez seja um problema especial voltado, por exemplo, para a falta de continuidade na frequência. Então, você tem que lançar mão de algum projeto voltado para resolver as questões como é que é o nome daquelas? Evasão escolar. Vocês estão acompanhando? O que significa isso? Que você precisa realmente preparar e construir de acordo com a identidade daquela escola. A Ana falou aqui, o ideal é construir o seu próprio, da realidade da sua escola. Exatamente. E aí, eu pergunto para você, você acha que é fácil fazer um PPP? Para fazer um PPP, o que a gente tem que fazer? Envolve compromisso, trabalho, o que mais? Tem mais coisa. Tem muita coisa. Pesquisa, exatamente. Entrosamento, conhecimento da realidade. Não é? Então, organização, estudo da realidade, exatamente, exatamente. Então, envolve também uma intencionalidade. O PPP da minha escola, ele tem uma carta de intencionalidade, que ele dirige essa carta para a comunidade. Ele diz o seguinte, qual é a intenção da minha escola frente a esta comunidade? Todo PPP precisa ter uma carta de intencionalidade. Né? Então, demonstrando qual é a intenção. E, vou dizer, a carta de intencionalidade, ela pode mudar. Por quê? Vamos lá, o professor de 1948 assumiu ali a escola como diretor, e ele fez uma carta para aquela comunidade. Uma carta da escola para aquela comunidade com a intencionalidade. Então, de 1948 para cá, os papéis mudaram um pouco, muito? O que vocês acham? Sim, o diretor tem que trabalhar e muito. A realidade mudou profundamente de 1948 para cá, com toda certeza. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa atualizar a carta de intencionalidade. Atualizar. Não é? Então, por exemplo, lá em 1948, o diretor disse assim, eu, como membro aqui do conselho, membro ativo do conselho, eu assumo a responsabilidade de fazer com que a nossa comunidade tenha homens que sejam honrados, que entrem no mercado de trabalho, que sejam homens que sustentem suas esposas, suas famílias. Eu tenho também a intenção, né, a minha escola tem a intenção de fazer com que as mulheres, as moças, se tornem prendadas e sejam boas garotas, boas domésticas e prontas para atenderem os seus maridos nos seus lares. É possível existir uma carta de intencionalidade com esse conteúdo em 1948? Boa noite, Olegária. Bem-vinda. E aí? Vou repetir a pergunta. É possível escrever uma carta de intencionalidade com esse conteúdo? Sim, é possível. Foi possível em 1948, quando ainda não havia emancipação feminina, inserção da mulher no mercado de trabalho, ainda não havia uma noção de educação que fosse uma educação emancipatória, que fizesse os alunos não só para entrar no mercado de trabalho, mas para que eles fossem cidadãos inseridos na comunidade. Então, havia no passado aquela intenção, mas a carta de intencionalidade precisa o quê? Ser renovada, precisa ser diferente.
E isso tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, a nossa atividade de hoje. Estamos chegando na parte final, em que eu vou explicar para você o que que você vai fazer. Eu vou mandar para você um modelinho de uma escola, tá? É ficcional, fictício, tá? Em que você será a diretora. Nesse modelinho, você vai fazer a sua carta de intencionalidade para aquela comunidade. E aí, que tal? Gostou, neném? É bem fácil, né? Bem fácil. Vocês vão adorar fazer isso. Então, carta de intencionalidade. As inversões dos papéis. É importante, queridas, que vocês se coloquem exatamente no papel de diretora, de coordenadora, porque esse curso de vocês, ele não é só para formar vocês para a sala de aula, embora nós saibamos que a sala de aula seja o espaço primordial onde as coisas acontecem. Mas a gente sabe também que vocês são formadas para a gestão. E essa atividade, ela vai ficar disponível até a semana que vem, tá? Eu vou disponibilizar o Legare para você que chegou agora. Assim que o Meet terminar essa gravação, eu já vou colocar no meu canal e você vai poder assistir a aula completa para compreender como é que funciona. Mas eu precisava falar, né, do todo aí, que é o PPP. Né? Então, a parte de vocês vai ser justamente fazer essa carta de intencionalidade. E não adianta você pegar, viu? Não adianta você pegar uma carta de intencionalidade da internet, porque, como eu disse, eu tenho como rastrear. E eu não quero fazer isso. Eu quero a intenção de vocês, como diretoras, naquela escola, para aquela comunidade, para servir aquela comunidade. Tudo bem? Entenderam aí? Tem alguma dúvida? Pode perguntar, que agora é o momento. Tudo ótimo? Se eu teria um modelo, eu posso até colocar um modelinho lá só para. Aí, a Janaína já começou fazendo uma para o emprego. Algumas coisas pode ser que sirvam para o exercício. Eu quero que vocês levem em consideração as necessidades daquela comunidade que eu vou colocar lá. É como se fosse um estudinho de caso que vocês vão fazer, tá? Que vocês vão ler o estudo de caso para fazerem a atividade, tá bom? Eu vou mandar lá no portal e vocês vão ter até a aula que vem para mandar isso aí. Então não tem assim, pressa não tem, tá? Aí vai dar para saber como fazer direitinho, fique tranquilo. Mais alguma dúvida? Certo, então eu espero que vocês aguardem aí, que eu vou carregar lá no sistema a tarefa e vou também colocar essa gravação lá, tá bom? Quando retornar, né, quando o Meet já me retornar, né, que não é imediato, a gente tem uns minutinhos aí de atraso. Mas ainda hoje vocês vão ter essa carta, esse exercício, tá? Aquele abraço para vocês, foi uma satisfação revê-las. Se tiverem mais alguma dúvida, podem falar ou colocar no chat. Do contrário, então a gente está se despedindo. Obrigada, Ana, muito obrigada. Preciso melhorar mesmo, que ainda não tô boa não, viu? Na verdade, eu falei demais e aquela dor de garganta, né, menina? Não tem jeito, né? Ah, todos nós estamos, viu, Denilza? Todos nós estamos com saudades. Mas a gente precisa também se cuidar, né? Aquele abraço, gente. Tchau, tchau, tchau. Ah, um cheiro para você também, um cheiro virtual.